Que a coxinha é o salgado mais vendido no Brasil, isso todo mundo já sabe. Agora imagina você fazendo coxinha com massa de mandioca. É isso mesmo que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Massa de mandioca que não leva farinha de trigo e nem amido de milho. Então se você já se interessou, já separe aí os seus ingredientes e vem comigo para a cozinha preparar esta receita. Então, vamos começar aqui então pelo cozimento da mandioca. Aqui eu tenho 1,2 kg. E o que acontece? É um processo simples, mas é o processo mais importante, porque afinal de contas, a nossa coxinha, a massa do nosso salgado é feita somente com mandioca. Então aqui é o ingrediente principal dessa receita. Você vai deixar aí a sua mandioca coberta com água, mas nem tanto. Podem ver que ficou assim, olha, algumas pontinhas ainda saindo para fora. É isso mesmo, não precisa colocar muita água aqui não. Para 1,2 kg, eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de sopa, não muito cheia, de sal para já cozinhar aqui nessa água. E o sal a gente pode corrigir depois, tá? Então não tem problema, se depois você sentir que precisa, é só acertar o sal. Agora eu vou cozinhar essa mandioca, vou ligar o fogo e vou cozinhar essa mandioca na pressão por apenas 8 minutos. Isso não é regra, porque vai depender da mandioca que você for usar. Então, nem eu sei como que vai ser essa mandioca nesse tempo. Mas eu vou deixar 8 minutos, porque eu posso depois cozinhá-la por mais 2, mais 3 minutos, e é melhor do que passar o ponto e cozinhar demais, o que não é bom para essa massa, tá? Então, vou deixar por 8 minutos assim que começar a pressão, e depois eu apago, vou escorrer e volto aqui com o processo junto com vocês. Aqui eu já estou com a minha mandioca cozida, já escorri a água, vou acrescentar ela aqui nesse tabuleiro para ela poder esfriar. Assim ela vai esfriar mais rápido, né? Enquanto ela esfria, eu vou tirando aqui, olha, essas fibras, tá? Que ficam no meio da mandioca. Nós não podemos amassar junto com isso daqui não, tá? Então nós vamos tirar e depois começar amassar. Eu quero ver se eu consigo amassar a mandioca ainda quente, porque eu acho que fica mais fácil. Então eu deixei ela aqui para esfriar, mas para amassar, eu quero amassar ainda quente. Depois eu continuo deixando ela aqui para esfriar, para poder preparar a massa, que aí sim eu preciso dela fria. Para amassar essa mandioca, você pode utilizar um garfo normal ou esse amassador aqui, tá? Um dos dois vai te ajudar aí. Eu não acho que você consegue fazer com aquele espremedor de batatas. Porque, olha, você pode perceber aqui que a mandioca, além dela já ser mais fibrosa, né, mais difícil de amassar do que a batata, eu ainda preciso deixar ela mais sequinha, tá? Então, como ela não está desmanchando, não está tão molinha, isso dificulta um pouco na hora de amassar, porém é assim mesmo que eu consigo fazer essa massa. Se eu deixar cozinhar demais, não vai dar certo. Então, olha só, se você tiver aí um amassador igual esse, você consegue fazer. Se você não tiver, você vai pegar um garfo, tá? Pega o garfo mais forte que você tiver aí e vai amassar, o que dá super certo também, tá? Vou picar aqui uma cebolinha bem fininha, para poder acrescentar aqui na massa, só para dar aquela corzinha, aquele saborzinho gostoso, temperadinho, mas isso daqui é opcional, tá? Eu gosto. Então agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de manteiga. Para cada 1 kg de mandioca vai 1 colher de sopa, tá? Eu tenho 1,2 kg aqui. Se precisar de mais um pouquinho, eu acrescento mais um pouquinho, mas a regra é 1 kg de mandioca, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, pode ser margarina também. E aqui eu vou acrescentar só um pouquinho assim, olha, de cebolinha bem picadinha, para dar cor aqui para minha massa. Agora, mão na massa, vou misturar toda essa mandioca bem amassadinha. Agora eu vou sovar, né, para poder deixar a massa bem maleável aqui pra gente trabalhar. E ao mesmo tempo, se tiver ficado algum gruminho de mandioca sem amassar direito, eu já vou sentindo ela aqui e já vou amassando com as mãos, tá? E eu já estou percebendo aqui, pessoal, só por amassar, que a mandioca ficou no ponto certinho.
ela não está grudando, tá? Ela não está pegajosa. Então é aí que entra a importância do cozimento, tá? Parece que é uma coisa simples, é só cozinhar uma mandioca. É simples, mas tem os detalhes, então você precisa cozinhar e deixar ela no ponto certo. Como eu falei com vocês, eu deixei 8 minutos na pressão, contadinhos no relógio. E 8 minutos foi o suficiente para ela ficar macia, né? A ponto de eu conseguir amassar, mas não desmanchando, para não ficar grudando aqui na minha mão agora nessa hora, tá? Na hora de modelar também as coxinhas. Porque aqui, pessoal, é só isso. É só mandioca e manteiga. Eu coloquei um cheiro verde aqui para dar uma corzinha, mas isso é opcional. E olha só, vou mostrar para vocês como que tá ficando, mas eu vou sovar ainda bem mais essa massa, porque eu estou sentindo uns gruminhos aqui de mandioca, tá? Isso tem problema? Não, é mandioca, mas eu prefiro deixar a massa bem mais lisinha. Então, depois de sovar assim, fica até mais fácil. Eu venho, eu abro ela e, ó, tirei uma fibra e amasso onde eu ver que tem gruminhos de mandioca, sem amassar. Com um garfinho assim, olha, fica fácil. Agora eu vou fazer com vocês o recheio de frango. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, porque algumas amigas aí do canal ficou com dúvida de como que eu faço um recheio no vídeo da empadinha, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, eu vou fazer esse recheio da forma mais simples possível, tá? Eu quero deixar bem temperadinho, saboroso, mas sem muita coisa, porque eu quero que a estrela desse salgado seja a massa, tá? O recheio ele tem que estar muito saboroso, isso é fato. Mas eu não quero acrescentar nada além de tempero e frango. E vou colocar um requeijão também para deixar o recheio bem cremoso. Mas aí é somente, tá? E aí o protagonismo vai ficar com a massa. Olha que massa linda, gente. Tá perfeita, tá? Tá no ponto certinho. Agora nós vamos modelar essas coxinhas. Deixa eu só terminar de refogar aqui o meu frango. Vou deixar o recheio esfriar também, tá? E aí sim a gente vai partir para a montagem. Aqui eu tenho 1 quilo de peito de frango, que eu cozinho, gente, com colorau e caldo de galinha, para já deixar com essa corzinha aqui mais coradinho, né? E também já dá um sabor aqui no frango. Então agora eu só vou realçar mais ainda esse sabor com alho, que eu coloquei aqui na minha panela, tá? Aí eu coloco bastante alho, mas o tempero é a gosto, você pode usar aí o tempero da sua preferência, né? E vou refogar aqui também cebola. Agora, depois de refogar bem o alho e a cebola, eu vou acrescentar o frango desfiado. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de molho de pimenta, pessoal, mas quem quiser pode acrescentar pimenta do reino. E é só um pouquinho, tá? É só pra dar um saborzinho aqui. Eu gosto de colocar o molho, mas eu uso a pimenta do reino também. Só que aí hoje eu preferi usar o molho. Apesar de já ter cozinhado o meu frango com colorau, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Era pra eu ter acrescentado enquanto eu estava refogando os temperos, que eu gosto de fritar um pouco o colorau, mas eu me esqueci. E estou colocando agora, tá? Mas dá certo também. É só para deixar o frango com uma corzinha, né? Para não ficar muito pálido. Aí sim, agora só vou deixar refogar um pouquinho e já está pronto. Como eu falei com vocês, eu não vou acrescentar muitas coisas além de tempero, porque eu não quero apagar aqui a estrela do salgado, que é essa massa maravilhosa de mandioca. Então, eu não vou acrescentar milho, ervilha, azeitonas, nada disso. Vou caprichar somente no tempero e vou acrescentar o requeijão, né, para deixar bem cremosinho. Agora, eu vou acrescentar aqui o meu requeijão cremoso. Eu vou utilizar esse potinho de 200 gramas, tá? Vou usar ele todo para ficar bem cremosinho aqui o meu recheio. E lá na montagem, eu vou acrescentar mais requeijão. Só que aí na montagem é o requeijão forneável, né? Não é esse requeijão cremoso.
E aqui, para finalizar e dar uma cor nesse recheio, eu vou acrescentar cebolinha picadinha. Quem quiser pode acrescentar salsinha também. E está pronto nosso recheio, simples e muito gostoso. Vou apagar o fogo, porque eu não quero ressecar demais esse recheio, né? E agora, eu vou transferir para um recipiente, para ele poder esfriar. E só depois que ele estiver frio, é que nós vamos conseguir aqui fazer a montagem das coxinhas, tá? Não pode usar o recheio quente, não. Já volto com vocês. Bom, pessoal, já estou fazendo as modelagens das minhas coxinhas e quero falar com vocês o seguinte. Aqui eu estou com uma forma de alumínio para apoiar aqui as minhas coxinhas já modeladas. E eu untei essa forma com manteiga, margarina, pode untar com óleo também, tá? Só para não grudar as coxinhas aqui, olha. Quando a gente for retirar, elas não vão grudar, ok? Agora, deixa eu falar sobre o tamanho das coxinhas com vocês. Eu estou pesando 80 gramas de massa, que é isso aqui de massa, tá? 10 gramas a 15 gramas de requeijão cremoso e 30 gramas de recheio. No caso aqui, o meu recheio é frango. Então, o que que eu faço? Eu abro aqui, olha, a minha massa desse jeito. E uma dica que eu quero deixar para vocês é, se a massa de vocês estiverem colando, né, estiver um pouquinho pegajosa, pode untar aí a mão com um pouquinho de manteiga ou de margarina, tá? Que você não vai ter dificuldade para abrir. Então, eu abro aqui um pouquinho, numa espessura mediana, para não ficar muito fino também, para não correr o risco de rachar, de rasgar aqui a nossa massa. Tá? Então, eu tenho 80 gramas de massa. E vou colocar aqui de 10 a 15 gramas de requeijão. Olha, aqui deu 10 gramas de requeijão. Uma quantidade bem boa também de requeijão, tá? Agora eu vou colocar o frango. Vamos lá, o frango eu estou colocando 30 gramas, que fica uma quantidade boa, bem recheado. E com mais 10 de requeijão, né? Vai ficar uma proporção bem ok aqui para essa quantidade de massa, olha só. Tá bom? Então, fica assim a minha coxinha. Agora, eu venho aqui, olha, unindo, fechando ela, né? E olha, a quantidade de recheio também não pode ser muito, porque senão a gente vai ter dificuldade de fechar. Essa massa, ela é um pouquinho diferente da outra, né? Na hora de manusear, então, toma cuidado aí na quantidade de recheio, para você não ter dificuldade depois. Aí, ó, vou fechando aqui normal, tá? Apertando para não ficar nenhum buraquinho. E aí, depois que eu fiz isso, eu fechei assim, eu venho afunilando ela assim, olha, fazendo a modelagem da coxinha. Eu gosto de fazer assim, mas cada pessoa faz de um jeito, você pode fazer do jeitinho que você achar melhor, do jeitinho que você conseguir fazer mais fácil, tá? Então, olha só, aí rapidinho a modelagem da coxinha já tá pronta. Essa massa minha não está grudando, ela está no ponto perfeito, tá? Então, as dicas que eu dei aí do cozimento da mandioca, ela vai influenciar muito aí agora nessa hora, tá? E olha só, aí faz aí a modelagem que você achar melhor, que você conseguir fazer mais fácil, tá bom? Então, assim estão ficando as minhas coxinhas, com um biquinho bem bonitinha. E eu estou colocando aqui nessa assadeira, vou apoiar elas aqui, depois vou levar um pouquinho à geladeira para deixar um pouquinho mais firme antes de empanar. E assim eu vou fazer com toda a minha massa, tá? E quem quiser fazer outra proporção também, pode fazer, fiquem à vontade. Só estou mostrando para vocês como que eu estou fazendo e que eu acho que tá ficando bom aqui para mim. Agora vamos partir para o empanamento das coxinhas, pessoal. Aqui eu tenho meio litro de água, a quantidade de água vai depender da quantidade de coxinhas, tá? E para meio litro de água, eu tenho aqui 30 ml de vinagre, tá? Então eu vou acrescentar o vinagre nessa água. E uma dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Eu modelei as minhas coxinhas, como eu mostrei para vocês, e levei elas ao freezer um pouquinho, para a massa ficar um pouquinho mais resistente. Não estão congeladas, tá? É só para ela ficar um pouquinho mais firme, para na hora de manusear aqui eu não ter muita dificuldade. Porque essa massa de mandioca, gente, ela é um pouquinho mais molinha, tá? Um pouquinho, amolece mais rápido, então elas estão bem geladinhas, assim fica mais fácil. E aqui eu tenho farinha de rosca. Então, um empanamento super simples, sem muito segredo. Eu vou aqui, olha, com uma
Eu vou fazer assim, com a mão esquerda, eu vou colocar essas coxinhas aqui na água, tá? Vou passar assim bem rapidamente na água com vinagre e vou colocar aqui na farinha de rosca. E com a mão direita, eu vou passar a farinha de rosca por toda a coxinha. Simples assim, tá? Sem segredo, uma forma fácil e econômica de empanar aí as coxinhas. Olha só que graça. Fica bem empanadinho. E aí, na hora de fritar, nós vamos ter um resultado aí bem legal, porque a água com vinagre vai deixar a nossa massa bem sequinha. Então, assim, eu vou fazer com todas. E assim que eu terminar de empanar, nós vamos fritar. Eu quero mostrar para vocês como que essa massa fica por dentro. Terminei aqui, pessoal, e olha só. Esta receita renderam 18 coxinhas deste tamanho aqui, são coxinhas com 80 gramas de massa. Olha só, são coxinhas grandes, tá, pessoal? 80 gramas de massa dá uma coxinha bem grande. Aí já empanei todas, agora já estou com o meu óleo aqui aquecendo e quero falar com vocês um pouquinho sobre o óleo. Se você fritar no óleo frio, o que vai acontecer? Essa massa, ela vai meio que desmanchar dentro do óleo, vai abrir, vai encharcar e não vai ficar legal. Então, para fritar essa massa de mandioca, você pode fritar no óleo bem quente, o suficiente para dourar. Estamos falando de coxinhas em temperatura ambiente, tá, pessoal? Acabei de fazer, não estão congeladas. Se você for fazer e congelar, retira um pouco antes, tá? Retira um pouco antes do freezer, deixa ela descongelar um pouco, ficar um pouco macia por fora, aí você vai lá e frita também no óleo quente, para não deixar a sua coxinha encharcada de óleo, então tem que ser no óleo quente. Agora estou aqui esperando o meu óleo aquecer, já vou fritar algumas para mostrar o resultado para vocês, e o restante vai para o freezer desse jeito aqui. Gente, deixa eu mostrar o resultado para vocês. Olha só, eu fritei algumas aqui pra gente poder degustar. Vou mostrar para vocês o resultado dessa massa. E eu gostaria de mostrar para vocês bem de pertinho o resultado. Olha como que fica uma massa tão leve, gente. Fica muito leve, bem sequinha. Olha isso. Bem sequinha. Ela é diferenciada, tá? Essa massa é uma massa diferenciada, com certeza. Dá para sentir aqui só de tocar. É uma massa mais leve, você percebe. Ela é sequinha, é uma massa crocante. Agora eu vou experimentar um pedaço, vou mostrar para vocês como que fica por dentro. E depois de um longo dia de produção, agora chegou a melhor hora, né? Eu vou experimentar aqui essa delícia, como que ela fica linda, gente. Essa coxinha fica perfeita. Eu vou experimentar e vou mostrar para vocês como que ela fica por dentro. Olha isso, gente. Olha que delícia. Essa massa é muito saborosa. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, você que ficou aqui comigo até o final, e até o próximo vídeo.